Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, que nos possibilita vitórias em nossas vidas. Obrigado porque nesta manhã nós estaremos recebendo da Tua Palavra. Toca fundo nossos corações, capacita a nossa pastora para que ela, com ousadia, possa estar falando diretamente a nós. Que essas palavras sejam para a nossa edificação e que nós possamos caminhar firmes com o Senhor. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Glória a Deus por se mover. Hoje eu gostaria de estar falando sobre semeaduras e colheitas. E muitas vezes nós precisamos de coragem para enfrentar tempos difíceis, como foi falado, como Deus tem falado nos nossos corações nesse dia. Porque tem momentos que é muito difícil. Como é que mexe aqui mesmo? Para ficar firme. Oi? Tirar. Bem, enquanto vai arrumando, tem momentos, irmãos, que às vezes a gente fica assim: o que eu faço agora? Que decisão eu tomo? Que caminho escolher? E especialmente quando tem os problemas e vêm e sobrecarregam a sua mente, o emocional, e às vezes você se sente sem saída. Nessa hora, nós lembramos que a palavra de Deus já diz sobre ela que ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, para os nossos caminhos. Mas quando nós não estamos tão apegados a ela, quando nós não estamos valorizando ela devidamente, pode ser que a gente é pego desprevenido, porque acontece como aquela comparação que Jesus fez. Sim. Jesus contou sobre 2 homens que estavam construindo. Um construiu sobre areia e outro sobre a rocha. Qual foi a diferença entre os dois? Porque os dois tiveram tempestades. Os dois tiveram. Mas qual foi a diferença para que uma casa permanecesse e a outra, infelizmente, caiu? Melhor trocar. O que eu vou fazer? Pode usar isso aqui? Qual foi a diferença entre esses 2 construtores? Um ouvia a palavra e praticava. A cada vez que praticamos a palavra, que obedecemos a ela, que vamos sendo transformados pela palavra de Deus, Deus já está nos preparando para desafios maiores. Para quando chegar a hora da tempestade, a casa fica firme. A sua fé fica firme, Deus sustenta. Só que muitos, infelizmente, e eu digo o povo das trevas, estão vivendo não valorizando a palavra de Deus, e essas pessoas, elas estão andando nas trevas. Vamos abrir lá, Provérbios 4, 18 e 19, não é o texto principal, mas vamos estar lendo juntos? Vamos lá, Provérbios 4, 18 e 19. Vamos ficar em pé? Para começar, né? Dois, 3. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Podem sentar-se. Então veja que a diferença, o justo, ele tem uma luz que está iluminando cada vez mais o seu caminho. Mas essa luz, ela vai iluminando à medida que a gente também vai aproximando
obedecendo, aprendendo, praticando. Isso tudo vai envolvendo esse caminho de cada vez mais entendimento, cada vez mais de percepção. Enquanto que aquele que não tem a palavra de Deus, não medita, né? Não tem o cuidado de fazer conforme ela nos ensina, está indo como na escuridão. Escuridão, se tiver um problema ali na frente, a pessoa nem está vendo. E ela vai bater, vai machucar, e aqui diz, tropeçam, caem, nem sabem no que tropeçaram. Não tem entendimento, porque estão nas trevas. Estar nas trevas, irmãos, é triste. Porque a pessoa, mesmo que queira, ela não consegue enxergar. Ela está precisando de um apoio, está precisando de alguém que é luz, chega perto e quem sabe dar uma ajudinha, né? Quem sabe orar com ela, explicar a palavra. Mas andar nas trevas é um preço altíssimo que as pessoas têm pago. Hoje eu queria meditar, não é um exemplo bom, mas a gente pode aprender com esse exemplo. Um casal da Bíblia que tiveram um fim trágico. Eles não estavam aí com Deus. Ele era rei, a esposa rainha, a esposa era filha de outro rei, de outro povo, era dos sidônios. Lá naquele país, era normal ter outros deuses. Então, ela já veio trazendo essa confiança em Baal. Baal, um ídolo que significa possuidor, o dono. Muita gente no Brasil diz que todas as religiões são iguais porque todas levam a Deus, mas isso é um engano. Deus diz que só existe Ele. E Ele diz, não tereis outros deuses diante de mim. Qualquer outro ídolo, Deus, talismã, crendice, simpatia, monte de coisas que vai contra a palavra de Deus, você está, tem uma palavra, entristecendo Deus, você está irritando Deus. Olha só, em 1 Reis, quando vai narrar desse casal, fala que o pai desse rei, Onri, o pai de Acabe, já foi um rei terrível, que diz que irritou Deus porque fez pior do que todos os outros deuses de Israel, não levando a sério, levando o povo para a idolatria. E aí quando chega Acabe e Jezabel, é o nome dela, esses dois entram, têm autoridade de rei e rainha, porém o caráter totalmente, como que eu posso dizer, doente, enfermo. O que acontece? Nós sabemos o seguinte, um dia esse rei Acabe olhou o terreno do vizinho, do palácio, e o dono era Nabote, um homem de Deus. Isso está em 1 Reis. Eu vou só dizer, não precisa abrir, nós vamos estar correndo com a história, né? 1 Reis 22 já tem o fim deles, né? Mas um pouco antes tem a história dele. E aí ele olha aquele terreno e fala, dava bem legal uma horta para mim, vou oferecer comprar. Só que quando ele oferece, chega para Nabote, Nabote diz assim, guarde-me o Senhor de... Desculpe, guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Nabote era tão temente a Deus que ele entendeu que ele não poderia desfazer dessa herança que recebeu de seus pais, mesmo que tivesse um ótimo dinheiro. E aí ele falou isso, Acabe ficou triste, amuado, chegou em casa, a Bíblia diz, lá em 1 Reis 21, que ele veio desgostoso, indignado, deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Quando eu leio isso, me faz pensar uma coisa, parece um adulto com jeito de criança, mimada, que não sabia receber um não. Fez o bico, né? Fez o bico, virou
ficou lá. E aí vem a esposa Jezabel e diz assim, e aí eu quero fazer um parênteses. Queridos pais e mães, ninguém é perfeito, é verdade. Mas vamos levar a sério o que a palavra de Deus fala sobre ensinar nossos filhos. Sobre a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Provérbios 29:15, esse que foi, e agora 29:17 diz: corrige o teu filho ou filha e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Nós também não fomos pais perfeitos, nós também erramos, mas esta palavra é importante. É semeadura hoje para colher amanhã. Nós precisamos da capacitação de Deus. Deus, eu quero ser bom pai, eu quero ser boa mãe. Nos ajude, né? Para que nossos filhos possam trazer alegria e não desgosto. Mas muito bem, acho que Acabe não foi repreendido, era filho de rei, né? E naquela coisa lá, estava lá moado, chega a esposa dele e fala assim, ué, o que foi? O que aconteceu? Aí ele conta a história e ela diz o seguinte, ué, não é você que governa Israel? Deixa comigo que eu resolvo. Mais ou menos isso, em outras palavras, né? O que essa mulher fez? A Bíblia diz que essa mulher já era envolvida em feitiçarias. Foi ela que deu cabo de muitos profetas e que estava até perseguindo Elias. E tem um momento que Elias também fica frágil, com medo, né, abatido. É essa mulher, Jezabel. Ela pega o carimbo do rei, escreve carta como se fosse o rei, assina como se fosse o rei e manda essa carta para a cidade, para os nobres daquela cidade. Qual foi a ordem vinda de cima? Escolham 2 pessoas malignas. Olha só. Contrate mesmo, 2 que não prestam. Apregoem um jejum na cidade. Faz um jejum. Misturando prática de Deus com iniquidade. Chame esses 2 homens malignos e testemunhem contra Nabote e acusem ele. Depois, dê conta do Nabote. Pois chamaram, e aí a gente vê onde estava a cabeça desses nobres. Será que é o medo da autoridade? Qual que é o medo que intimida as pessoas de ter coragem de fazer o que é certo, mesmo que destoe da maioria, mesmo que destoe até da autoridade? Oh, Jesus, nos levanta, guerreiros, né, irmão? Guerreiros com fé e firmeza na palavra. Mas esses nobres não, assinaram embaixo do que a Jezabel mandou. E aí chamaram esses 2 homens malignos, chamaram Nabote depois do jejum e falaram mentiras contra ele. Falaram que ele blasfemou de Deus. E aí então o povo, em concordância, nem diz que Nabote defendeu, não fala, foi apedrejado e morreu. Aí também vem outro questionamento. Senhor, por que o Senhor permite pessoas inocentes perderem, inocentes e de um caminhar justo, perderem de gente poderosa, porém com coração corrupto? E eu quero dizer, irmãos e irmãs, isso não é novidade no mundo em que vivemos. O próprio nosso Deus, Jesus, o fim dele foi cruz, porque ele disse que o nosso mundo não é esse. Nós não pertencemos a este mundo. Quem quer viver piedosamente segundo o Senhor será perseguido. Uau! Olha que coisa, irmãos.
Às vezes a gente tenta, né, ainda como bons brasileiros que somos, esse mix de gerações, mix de culturas, nós aprendemos a não conflitar, nós aprendemos a não ser tão agudos, né? Aprendemos vamos compreender, vamos, né? Nós temos mais jogo de cintura, uma coisa até, às vezes, invejável por outras nações. Mas nós não podemos compactuar com trevas, irmãos. E que o Senhor nos ajude a levantarmos diante da palavra de Deus com humildade, mas com a coragem que vem do Espírito Santo de Deus, movidos pelo Espírito, né? Mas aí Nabote, vítima sim, mais um sangue inocente que caiu. Agora a gente sabe, se você morre firmado em Jesus, firmado em Deus, é muito melhor. Paulo falou, né? É melhor estar com Cristo, é infinitamente melhor. Mas estou aqui por causa dos cristãos que estavam lá, ele estava cuidando, né? Então, na verdade, nós não precisamos ter medo do pior, vamos dizer assim, que seria a morte. Morte para nós é promoção. Vamos para o reino, né? Porém, nós precisamos estar preparados para chegar no dia da morte e falar, valeu. Cumpriu, né? O Senhor ajudou a cumprir a vontade dele. Porque diz a Bíblia em 1 João 2, 16, 17 ali, o mundo passa, né? A concupiscência, tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Muito bem, Nabote morreu, Acabe então falou assim, vou lá agora tomar posse do que é meu. Jezabel avisa ele, pronto, pode ir lá pegar. E Nabote está indo para pegar aquela terra ganhada ilicitamente. E aí chega Elias, enviado de Deus, para falar para o rei qual era o pecado. E ele diz assim, lá em 1 Reis 21, 19, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. E aí ele começa a dizer o que é que vai acontecer com Nabote e com Jezabel. E era coisa pesada. Para Acabe falou assim, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue. É uma profecia para o futuro. Acho que ficou. E depois também Elias falou assim, não haverá mais, vai ter uma maldição ali sobre os descendentes de Acabe, que não durariam os do sexo masculino, seriam mortos. E outras coisas, vai dizendo. Diante daquilo, até Acabe meio que se quebranta, fica humilhado e tal. E Deus diz que percebe esse pequeno arrependimento, ou grande arrependimento do Acabe, e fala, olha, não vou fazer na época dele essas coisas em relação aos filhos. Mas ele fala mesmo para Elias, não viste que Acabe se humilhou perante mim? Muito bem, mas para Jezabel, qual foi também a palavra para ela? Vamos abrir lá, 1 Reis, então agora nós vamos ver o final da vida deles. 1 Reis... Aliás, então vamos voltar um pouquinho de Acabe. 1 Reis 22, 34 a 38, e o outro é 2 Reis 9, de 30 a 37. Olha, eu vou ler aqui, tá? 1 Reis... Eu vou ler aqui como foi a morte de Acabe. Estava numa guerra, ele tinha se disfarçado e ele falou para o outro rei, Josafá, que era de Judá, para ele ir com roupa de rei. Mas o próprio Acabe, acho que ele estava lembrando, né, que dessa palavra de Elias, não sei, uma coisa que foi atormentando ele. E aí ele vai disfarçado. Mas olha no versículo 34. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, que é o Acabe, por entre as juntas da sua armadura. Então
Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro, defronte dos círios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para sua cidade e cada um para sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. 38. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Até aqui é como ele termina. Ora, ele tentou se esconder. Que coisa mais absurda, né, irmãos? Não dá valor a Deus, não guarda a palavra dele, aí vive com medo, vai semeando coisa ruim, e aí tem medo porque sabe que tem um juízo já marcado para ele, e aí tenta se esconder, mas que absurdo, dá para se esconder de Deus? E aí a flecha, bem dito aqui, né? Atirado ao acaso, guiado por Deus. Mas vai aonde? Não bate na armadura. Bate bem no buraquinho entre as juntas da armadura para ferir o rei. Irmãos, precisamos de temor de Deus para a gente seguir a palavra. Porque estar contra o Senhor é a pior coisa que a gente pode fazer. Estar desprezando a palavra dele, estar não dando ouvidos ao que ele tem falado é a pior coisa. Então, isso foi com ele. E Jezabel? Jezabel, Elias falou assim, que os cães iam comer a carne dela. E aí passa um tempo, Acabe já morreu e tal. Deus levanta um homem para trazer esse juízo na família de Acabe, chamado Jeú, e ele fica todo afoito, ele vai matando um, matando outro, uma coisa assim que meio difícil de entender, né? Mas aí quando ele chega e vai encontrar Jezabel, diz que ela se pintou toda, se veste, e veio meio assim debochando na janela, um lugar alto assim do palácio, e fala assim: como vai Zinri? O nome dele era Jeú, mas fala Zinri porque Zinri foi um homem que matou pessoas antes, e meio que meio chamando ele, né, de assassino, alguma coisa assim. Vai bem, tipo assim, está em paz. E aí Jeú de baixo olha lá e tem eunucos, tipo empregados ali, né, que eram castrados para servir a rainha e tal. E ele olhou e falou assim: quem é por mim? Quem é por mim? 2 ou 3 olharam. Então ele falou: lança ela daí de baixo. E eles jogam Jezabel e ela é atropelada por Jeú. E Jeú entra e vai comer. Dali um pouco ele fala assim: recolhe aquela mulher porque ela é filha do rei, vamos sepultar ela. Foi isso. Quando chegam, só tinha, diz que a Bíblia fala lá, em 2 Reis 9. 2 Reis 9, como ela terminou. Versículo 35. Foram para a sepultar. Aliás, vou ler o 34. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela, senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E aí continua, né? Então, um fim trágico para quem desprezou a palavra do Senhor. Agora, eu queria contar o outro, mas pelo tempo vai ser reduzido, eu vou só pincelar que é uma história muito conhecida, que a gente vê José do Egito passando por dificuldades e ele vai fazendo uma escolha diferente. Diante de provações, diante de problemas, não vai resolvendo por conta,
não vai sujando suas mãos. Pelo contrário, as dificuldades vão santificando ele, vão ensinando ele, vão virando em bênção. Então ele escolhe, mesmo que foi invejado pelos irmãos, vendido, não deve ter sido fácil, né, irmãos? Ir para uma terra estranha, não saber a língua, ser tratado como escravo, vai trabalhar numa casa, faz o melhor possível, ganha a confiança do patrão, depois a esposa cai em cima dele, depois é outra mentira, ele vai para a prisão, e tantos caminhos que poderia dizer, no meio do caminho, Deus, acho que o Senhor não me ama, por que o Senhor está permitindo tudo isso, né? Mas a gente não vê isso, a gente vê um homem que simplesmente está firmado na confiança em Deus. O temor de Deus leva ele, em tempo bom e em tempo difícil, a fazer aquilo que agrada o Senhor. Mas veja, outro final, porque é semeadura. E você sabe que o inimigo quer boicotar a gente bem no meio da provação. Especialmente se você não deu muito valor pela palavra e você está lá meio titubeando. Então no meio da provação, você às vezes vem pensamentos que eu digo até que não é nem de você. O inimigo vem e fala assim, que adianta você confiar em Deus? Olha que problema que está acontecendo. Ou diz assim, é demais, eu não aguento. Você não aguenta, né? E aí você começa a dizer, não aguento, Deus, não aguento Deus. Não, peraí, Jesus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Mas você, sem perceber, você vai absorvendo essas mentiras e você vai abatendo, você vai desanimando e você vai começando a olhar a situação com os olhos e as mentiras enganadas que você acabou acolhendo. Por quê? Porque faltou a palavra para a espada. A palavra de Deus é a espada que corta as setas inflamadas do maligno. Se você não tem a palavra, você absorve umas mentiras horrorosas e você vai acreditando, acho que é melhor eu morrer, acho que é melhor eu desistir de tudo, eu não valho nada, né? E por aí vai, um monte de coisa atacando. Olha, como nós somos frágeis. Nós estamos numa guerra. Tem alguém querendo matar mesmo a gente. Roubar, matar, destruir. Você vai lá de bobo alegre. Não vai, não. Vai vestido com a armadura do Senhor. Tem que ficar firme com a palavra. E aí, como é que é isso, Jesus? Eu sou tão fraco, às vezes nem tenho vontade de ler a palavra. Pois é, Jesus já sabe disso. Por isso que ele morreu na cruz. E aí você pode falar, Jesus, aqui está um cristão que diz que ama o Senhor, mas na verdade, Senhor, estou descobrindo que eu amo mais outras coisas. Me perdoa, Senhor. Senhor, está aqui, eu sei que tem que ler a Bíblia, mas não consigo, me perdoa, Senhor. Mas faz mover meu coração, muda meu coração. A coisa maravilhosa do cristianismo é que é Deus que faz a obra em nós, para que ninguém se glorie. Se você vai confiando, não, eu vou disciplinar, eu vou fazer, é uma fria. É só até um período. Tem que ir na fraqueza, vai dizendo, Jesus, eu não consigo, mas estou com o Senhor, eu dependo do Senhor. Muda, por favor, essa área na minha vida. Nós temos que aprender a não ficar carregando pecados, culpas, remorsos. Tudo, talvez até teria validade, porque você errou. Mas irmão, irmã, tem alguém que já pagou por esse pecado, pagou a culpa desse erro. Leve esse erro, não carrega mais, leva na cruz. Eu renuncio, eu peço perdão, Senhor, eu não quero mais esse desvio, essa enfermidade de caráter no meu coração. O Senhor diz que em Cristo sou nova criatura, mas Jesus tem essa área, mas eu quero pedir perdão e eu quero entregar essa área nas tuas mãos. Deixo na tua cruz. Trabalha, Senhor, nesta área que eu preciso de libertação, de cura, não é? Então o Senhor é capaz de fazer isso. E então, no caso de José,
passando por lutas, um monte de coisa. Ele podia ficar amargo, podia falar, uau, quero chutar o pau da barraca, né? Por quê? Porque tudo que eu faço, no fim, parece que, não dá certo, não dá certo. Mas ele sempre praticando o bem, sempre semeando em tempos difíceis, mesmo em lágrimas, né? Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Isso é uma caminhada de fé. Mas olha, irmãos, não para aí. Se só fosse isso, José, glória a Deus, né? Já era um exemplo para nós. Mas Deus tem mais. Deus é rico em misericórdia. Ele tem planos. Ele sabe o que Ele deseja com cada vida. E tinha um plano específico para José. Era coisa grande. Era para ele ser o administrador do Egito. Mas a caminhada começou ele lá, vindo escravo, né? Olha só. Mas ele foi passando nos testes. Foi crescendo. E de um dia para o outro, bastou Deus mover o faraó sonhar 2 sonhos que ele não sabia como resolver. O do trigo bom, 7 trigos, 7 ruins, comiam, ficavam feios ainda. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, feias, estavam lá pastando. Daqui a pouco essas 7 come e continua magro. O que era isso? E aí chegou a hora. O copeiro lembrou, tem um homem que ajuda a lembrar, ajuda a entender esses sonhos e tal. E chamam José. Irmãos, é tão interessante, a Bíblia não conta todos os detalhes, mas ela fala assim, que depois que José fala assim, olha, 2 sonhos, mesma coisa, Deus tem pressa, está avisando, é o seguinte, é uma coisa só, 7 bons vacas e espigas, 7 anos de fartura, 7 mirradas doentes, 7 anos de fome. Nos 7 anos de fartura, arranje uma pessoa que seja boa administradora, né? Para cuidar bem de tudo que colher, guardar, para que quando venha tempo de fome, tenha com que alimentar o povo. Ele acaba de dizer esse conselho, olha a palavra que o faraó falou para ele de imediato. Está em Gênesis 41, 37 em diante, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Agora, você acha que o rei, quando falou assim, o copeiro falou, ó, tem um cara lá na prisão que tal. Ele falou, mas quem é esse cara? Acho que ele procurou saber. E se o copeiro ainda estivesse lá, e se Potifar, que foi o patrão dele, que viu como de maneira tão correta José administrou os seus bens, então chegou a hora de aparecer tudo o que ele tinha semeado com fé. Queridos, nós confiamos que Deus está nos vendo. Ele está vendo cada situação que a gente passa. E as mais difíceis é a hora que você tem a oportunidade de alegrar o coração de Deus, demonstrando confiança, fé. Falar, Jesus, está mais apertado agora que nunca na minha vida. Mas, Senhor, eu me ponho como pequenino, como vermezinho. Mas eu quero, sendo espremido, sair suco bom. Mesmo que tenha lágrima,
né? Estou semeando com lágrimas, mas vai colher com alegria. Deus honra a fé dos seus filhos, e é questão de tempo que a semeadura vai aparecer. Então é muito melhor, mesmo que passa pelo vale, às vezes de provação, de sombra da morte, de incompreensão, de perseguição, de problemas que às vezes você acha que estão sendo os momentos mais difíceis da sua vida. Mas olha, alegra o coração de Deus, confia, porque fala lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz o contrário, né? Mas olha, quando Deus vê homens e mulheres que creem nele, que com contrição achegam a ele, Deus honra, Deus vira em bênção. E haverá colheita, né, irmãos? Para José foi isso. De repente virou e tal, e ele foi usado, não é só para a família dele, extrapola as bênçãos. Olha só, assim como a maldade de Acabe e Jezabel extrapolou, né? Atinge a família de Nabote, atinge o país que vai pecando, mas as obras da luz extrapolam, vão além só da sua vida, vai para a família. Então José abençoou a família, chamou o pai e os irmãos que fizeram tudo aquilo lá com ele, mas ele perdoou, chama lá da terra de Canaã, alimenta toda a família, alimentou todo o povo do Egito, alimentou gente da redondeza que veio lá. Olha o tamanho que a gente nem imagina do que Deus está querendo fazer através dos seus filhos e filhas que vestem a camisa. Amém. O time de Jesus. Isso, durante essa semana, Deus trouxe, né, na nossa mente. Quem é do time de Jesus? Time de Jesus é formado daqueles que são alcançados pelo amor dele, que sabe que Deus os ama. Então, diante desse amor, vai caminhando com ele e não tem medo nem de sofrer. Se tiver que sofrer, vai se preparando, né? Mas vai se identificando com o seu comandante. Nós somos o exército, nosso comandante é Jesus. Time de Jesus se dispõe a sofrer injustiças, devolver mal que recebe com bem, abençoar. E aí nós vamos quebrando um monte de coisa, né? Amém? Quantos, durante esse tempo que está vivendo e que está difícil, gostariam de renovar? Senhor, renova a minha fé, me dê bom ânimo para atravessar esse momento de dificuldade. Tem gente que gostaria de dizer isso para Deus? Amém. Olha, glória a Deus. Eu quero dizer que se você está passando essa dificuldade, é sinal que Deus está amando vocês, está lapidando, e vocês se posicionando, vai vir bênçãos. Mas tenha paciência, tá bom? Fortalece em Deus, bom ânimo, não desiste. E não pega as mentiras de Satanás para se abater, amém? Vou estar orando então agora. Senhor Jesus, toda honra e glórias a Ti, Pai. Tu que és o dono das nossas vidas, Tu que tens planos de vida abundante, não tira, Pai, da nossa caminhada os problemas e as dificuldades. Ó Deus, há tantos momentos que nos sentimos tão pequenininhos, nos sentimos frágeis, e às vezes o inimigo vem dizer que estamos sozinhos, ó Pai, mas nos guarda, Senhor, blinda a nossa mente com a Tua palavra, alimenta o Teu povo, Senhor, fortalece, Pai, para que quando passar pelas tempestades, sejam como casa firme, Pai, que não vai ser levada pela chuva, pelo contrário, são filhos e filhas que estão amando o Senhor, estão praticando a Tua palavra, estão recebendo como vindo do Senhor essas dificuldades, estão se alinhando com o Senhor. Fortalece, Pai, dá bom ânimo, Pai. Se tem algum
alguns pensando que não vai conseguir, Pai. Nós queremos rejeitar esse pensamento, em nome de Jesus. Traz, ó Pai, confiança, dependência, contrição, para cada um de nós, ó Pai, para vencermos essas dificuldades no Teu poder, com a Tua palavra, com a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém.